Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, bom dia. Eu sou o Lauro e este é o nosso 10º capítulo da história do Litoral Norte. Trata o capítulo 10 da colonização alemã, da imigração de alemães aqui para o Litoral Norte. Trata do início, né? Vamos ver aqui apenas os primeiros 8 anos. Quem quiser saber sobre a imigração alemã no Litoral Norte, tem muita coisa escrita, né? É o tema da história do Litoral Norte que mais recebeu publicações. Não que tenha sido o evento mais importante da história do Litoral Norte, a vinda desses alemães, mas é que a gente percebe que essa produção historiográfica, essas pesquisas sobre a imigração, elas se dão por pessoas descendentes de alemães. E que bom que esses descendentes de alemães, que bom que esses descendentes de imigrantes, descendentes dos colonos, eles gostam mais da história do que os descendentes de açorianos, do que os descendentes de africanos, por exemplo, aqui no Litoral Norte, né? Então, assim, é por gostar mais de história que existe mais pesquisas, né, nesse sentido. Por exemplo, temos pesquisas acadêmicas, temos algumas, né? Eu sempre lembro da dissertação de mestrado da Marisete Cristina Soares Lunks. Ela estudou a imigração alemã de um ponto de vista militar, né? Segundo ela, a produção de alimentos era uma necessidade militar devido ao litoral ser aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Esse trânsito de tropas militares. A nível acadêmico também nós temos a tese de doutorado do professor doutor Marcos Antônio Witt. A tese foi publicada neste livro, Por um Lugar ao Sol. É muito bom. Depois lá no fim aparece então a capa, a editora direitinho, né? Para quem quiser conhecer a tese do Witt. E existe trabalhos também não acadêmicos, mas tão bons como o que escreveu sobre os alemães o Rui Ruben Ruschel, o José Krasselau. Esses livros aqui são fáceis de encontrar em qualquer biblioteca pública de Osório. Temos também os livros do pastor Hélio Eugênio Miller, muito, muito bons, né? O Hélio Eugênio Miller já faleceu, uns 3, 4 anos, se não me falha a memória. Ele é pastor luterano, mas era capelão do Exército Brasileiro, né? Ele era um apaixonado pelo Vale do Três Forquilhas. Temos também as pesquisas do professor Jaci Valdir Fischer. E sobre a imigração alemã no Litoral Norte, nós tínhamos a realização de simpósios organizados pela professora Nilza Uyer-Eli. Ela organizava esses simpósios sobre a imigração alemã no Litoral Norte e depois
organizava a publicação dos trabalhos apresentados nesse evento, e a publicação se chama... esses livros que contêm a publicação desses trabalhos desse evento se chama Marcas do Tempo, antecedido da cidade onde foi realizado o encontro. O 5º simpósio foi realizado na cidade de Dom Pedro de Alcântara. O primeiro foi em Terra da Areia, Torres, Três Cachoeiras, Arroio de Sal. Esse aqui é o 5º simpósio. Dom Pedro de Alcântara, Marcas do Tempo. Mas a organizadora desses eventos é a minha historiadora predileta. Ela escreveu muitos livros. Que eu saiba, esse aqui é o último. Nilza Uyerli. Então, quem quiser saber da imigração da imigração alemã no litoral norte, tem muita coisa escrita em livros, em forma de livro, em forma de artigos, né? A questão a questão da colonização, que começa em 1824, aqui no Vale dos Sinos, com os alemães. A ideologia que embasava a tese da necessidade de se trazer esses alemães para cá, né, via no imigrante europeu um elemento civilizador, né, como se diz. A colonização era um empenho em transplantar um conjunto de símbolos ligados à ideia de civilidade. Nesses imigrantes, o governo gaúcho depositava as suas perspectivas de superação do atraso do Rio Grande do Sul, né? O governo imaginava poder incorporar áreas de difícil ocupação, áreas virgens, áreas incultas, incorporar essas regiões ao contexto econômico e social da província. E esses assentamentos se faziam de extrema importância, né? Pois a meta era tornar produtiva essas áreas de mato, né? E se imaginava que os europeus extrairiam o progresso do solo, né, nesses locais tidos como vazios demográficos. Não eram vazios demográficos, eram áreas ocupadas por indígenas, né? E a história da imigração ela é apresentada como uma epopeia desses europeus, né? Geralmente é escrita por descendentes dos imigrantes, apresentado como uma epopeia, né? Como pessoas que, depois de atravessar o oceano, fizeram brotar sobre uma terra inóspita um novo espaço de civilização, como eles costumam dizer, símbolo da perseverança dessas pessoas. As dificuldades iniciais desses assentamentos, eles são constantemente retomados na construção da história local, assim, eivadas de bravura, né? E no litoral norte, uma agricultura produtora de alimentos aqui na encosta da Serra era uma antiga preocupação do governo, né? O litoral se situava, né, nessa rota de deslocamento de militares, né? E os alemães, né, eles eram vistos assim como pessoas muito dinâmicas, né? A germanidade estava acompanhada da ideia de progresso, né? Era admirada assim, a energia com que eles se entregavam ao trabalho. E aqui no litoral norte se esperava que eles introduzissem assim novas técnicas de cultivo e praticassem a sua tradicional indústria caseira, né? E aqui também no litoral norte, o governo do estado via o litoral norte assim com um certo ranço, né? Porque a ideia dos associados, dos açorianos, a ideia que se tinha dos açorianos é que eram pessoas desacursoadas, né?
E isso servia para embasar a tese da necessidade da imigração, né? O alemão era considerado assim um trabalhador de qualidade superior, né? A política da imigração estava associada a essa ideia, né, segundo a qual os europeus seriam mais interessados ao trabalho do que os lavradores nacionais, né? E a açorianidade era vinculada ao atraso, né? E além dos avanços na economia, né, se esperava que os alemães também, com aquela sua alegria típica nas reuniões comunais, fossem também um fator de enriquecimento cultural aqui do litoral norte, né? Bom, tudo isso era o que se imaginava, né? Tudo isso era o que se pensava a respeito da colonização e da colonização com alemães, né? E esses colonos chegam no litoral norte no dia 3 de novembro de 1826. Mais precisamente, foi nesse dia, no dia 3 de novembro de 26, que eles pisam na margem esquerda do rio Capivari. Eles desembarcam ali nesta data, vindos de Porto Alegre, em 5 embarcações, 5 iates. E ali da margem esquerda do Capivari, eles levariam mais 12 dias para chegar lá no extremo norte da freguesia de Conceição do Arroio, onde já havia, como vimos aqui, havia Torres, né? Torres já tinha seus 6 anos, e eles levaram 12 dias, né, carreta. E o plano das autoridades era assentar esse pessoal, pouco mais de 400 pessoas, a partir da margem direita do rio Mampituba, né? A sede da colônia seria onde está hoje a vila de Pirataba, no município de Torres. Ali seria a sede da colônia. Se imaginou se erguer ali a sede, né? E porque era até ali onde se podia ir de barco, pelo rio Mampituba acima, né? Dava mais ou menos uns 20 quilômetros lá da foz do rio. E se imaginava erguer de imediato uma igreja luterana e uma escola, né? E ali na Pirataba eles ficariam, a sede ficaria à margem daquela estrada que levava para o Planalto, como já vimos aqui, né? Vocês percebem que a partir de agora a gente já vai incorporando os outros capítulos que a gente já viu, né? Então ali já vimos que por ali passava a estrada que foi inaugurada um ano antes. E era uma rota de comércio com os campos de cima da serra, né? Então a sede ficaria na beira da estrada. E também, ali na Pirataba, já havia, como já vimos aqui também, eles chamavam de o Forte da Glória, uma guarnição de soldados guaranis. E a função, então, desses soldados guaranis seria o patrulhamento da estrada e a proteção da sede da colônia dos alemães contra possíveis ataques de indígenas Chaclain, que habitavam, né, a região naquela ocasião. E essa era uma preocupação que se tinha, né? Os indígenas eram um fator preocupante, né? Bom, esse era o plano, né? Esse era o plano, mas os alemães eles não gostaram dessas terras. Os alemães viam aquelas terras como uma área muito baixa, né, e sujeita à inundação, e desconfiavam também de que aquela proteção dos guaranis em relação ao ataque dos bugres desconfiavam que porque era muito deficiente, né? Eles
eles não sentiam firmeza, né? E como que por coincidência, naquele verão de 1826 para 1827, houve uma enchente, né? Inundou toda a área, comprovando as desconfianças dos alemães. E então eles rejeitaram em definitivo essa ideia, né, do assentamento a partir da margem do Mantuba. E daí os desentendimentos começaram a surgir, muitos. Até que se teve a ideia de transferir, assentar a metade daquele pessoal uns 50 quilômetros ao sul, no fértil vale do rio Três Forquilhas. O pessoal que poderia ser deslocado para lá, para o Vale do Três Forquilhas, era um pessoal que eram os protestantes. Não porque eram protestantes, não por serem protestantes, mas é porque eles tinham seu sacerdote, seu pastor, seu guia espiritual. Né? Então, isso era muito importante, né? Já falamos aqui. Então, eles poderiam ser deslocados, e foram, né? Metade foi deslocada para o Vale do Três Forquilhas e assentada lá no vale, ali por volta de julho, agosto de 1827. Por lei, eles tinham direito a 77 hectares de terra, mas ali no Vale do Três Forquilhas se fez diferente, assim, a partir das duas margens. Os agrimensores mediram 100 braças de frente e o que fosse possível de fundo até que se chegasse no topo do morro, no topo dos morros, né? Para o fundo não tinha limite, né? Não interessa se estava ocupada por indígenas, né? Isso aí não vinha ao caso. E 100 braças dá mais ou menos 220 metros. Né? Era uma área boa, né? A sede da colônia alemã protestante do Vale do Três Forquilhas era onde se tem hoje, onde nós temos hoje a sede do município de Itati. Né? E resolvido, então, o assentamento dos protestantes, sobrava para o inspetor Francisco de Paula Soares, que era o administrador de Torres, e também um inspetor das colônias, faltava resolver a questão dos católicos. E o problema dos católicos se arrastou. E muitos queriam voltar para São Leopoldo, outros queriam se estabelecer no Rio Tramandaí, e houve muitas brigas, até que finalmente eles aceitaram assentamento em terras mais altas, entre as duas lagoas, a Lagoa do Jacaré e a Lagoa do Forno. Né? Ali, aquela terra alta ali era chamada de Espigão do Brito. Depois ela passou a se chamar Serra dos Alemães. Quem vai de Três Cachoeiras para o município para a cidadezinha de Morrinhos do Sul ou para a cidade de Mampituba, a gente olha à direita assim, da estrada, a gente enxerga essa serra. Né? É como se fosse assim, uma grande ilha assim, alongada, numa grande várzea que tem ali. Né? E os alemães católicos, né? Então se assentaram ali entre fevereiro e julho de 1828. Olha só, eles haviam chegado em novembro de 1826. Então, mais de um ano. Né? E a colônia se chamava Colônia Alemã de São Pedro de Alcântara. E a sede dessa colônia corresponde hoje à sede do município de Dom Pedro de Alcântara. Eu particularmente gosto muito assim, de passear pelo litoral norte. Né? Sou uma pessoa assim, que conhece razoavelmente bem assim, o litoral norte, porque eu gosto muito de circular pelo litoral norte. Né? E
se esperava desses alemães, né, que eles introduzissem aqui novos cultivos, novas técnicas agrícolas, mas não foi isso que aconteceu. Né? O sistema posto em prática, que seguiu tradicionalmente aplicado pelos lavradores nacionais aqui. Já começou o abrasileiramento desses alemães. Né? Eles é que passaram a assimilar esses costumes dos brasileiros e adotaram o tipo de economia que já era desenvolvido no litoral norte. Né? Minifúndio com destaque para a cana-de-açúcar, né? Uma economia que se baseava na cana. Né? Os primeiros 5, 6 anos, eles foram anos de boas colheitas, né? Só que parece que daí a ficha começou a cair, né? Esse ânimo inicial aí passou a se transformar em desespero, né? É que finalmente se deram conta que faltavam vias de comunicação navegáveis para o escoamento da produção da lavoura, dos subprodutos da cana. Né? Quantas vezes, né, nós já falamos isso aqui, né? As mercadorias, as riquezas, elas circulavam por água. Não havia ligação do litoral norte com o mercado consumidor, o grande mercado consumidor de Porto Alegre, por vias navegáveis. Esse foi o grande drama do litoral norte. Né? Isso explica o litoral norte até hoje. Né? E a distância de Porto Alegre para uma carreta, por exemplo, era uma distância muito grande para se levar o que se produzia no litoral por carreta. O transporte consumia taxa de lucro. Né? E no caso dos alemães, assim, a situação ainda se agrava em 1831, quando o governo corta os subsídios, um subsídio que as famílias ganhavam. Né? Era como se fosse assim, um Bolsa Família, né? Na época, né? E o governo cortou. Daí as coisas acabaram piorando. E a situação que já estava estagnada, né? Quando uma economia já estava estagnada, ela consegue piorar a partir de 1835, que é quando se inicia aqui no Rio Grande do Sul a Guerra Civil, a Revolução Farroupilha. Né? Houve uma desaceleração econômica em toda a província e, consequentemente, aqui no litoral norte houve um desânimo, né? Generalizado, né? A economia em colapso, não havia motivação para buscar novas terras, para expandir a produção. Né? E diante desse quadro aí de instabilidade, os colonos se enclausularam seus lotes enquanto essa guerra durou. Né? E alguns alemães acabaram se envolvendo nesse conflito, mas é isso que a gente vai ver no capítulo que vem. Né? Então, o que de mais importante eu poderia falar sobre a imigração alemã, e eu sei que os historiadores da imigração alemã não gostam disso, né? Mas eu não sou obrigado a ter o mesmo olhar deles. Né? Mas, assim, o que de mais importante existiu, o que de mais importante aconteceu aqui, é que essas colônias não corresponderam às expectativas. Né? Eu digo que as colônias fracassaram quando comparadas ao Vale dos Sinos, São Leopoldo. Né? São Leopoldo, toda semana naquela época, partia 2 barcos enormes, apinhados de produtos. E barcos menores, era só jogar o barco na correnteza do Rio dos Sinos, em poucas horas chegava no mercado extraordinário de Porto Alegre. Os porto-alegrenses de imediato
se apaixonaram pela produção que vinha do Vale dos Sinos. Então, por isso que a colônia de São Leopoldo, ela cresceu. E quando se diz que as colônias do litoral norte fracassaram, é em relação ao Rio dos Sinos. As colônias do Vale dos Sinos, né? O que eles tinham lá, que era navegação fácil para a capital, nós não tínhamos aqui. E é isso que explica. Eu não acho que o alemão assentado no litoral norte era um trabalhador de qualidade inferior ao do Vale dos Sinos, não é isso. É que o alemão nosso aqui do litoral norte não tinha como competir com o seu patrício, que foram assentados não só no Vale dos Sinos, mas como no Mucaí também, né? Então, esse isolamento, sim, né? O fator que explica. Só que o litoral norte, ele contradiz a tese de que uma colonização com imigrantes alemães teria um sucesso garantido. Não teria, né? Existe uma infinidade de outras variáveis aí, além da nacionalidade do colono, né? Então, os alemães aqui do litoral norte, eles tiveram que buscar alternativas, né, para escoar sua produção, né? A ligação que eles tinham com as regiões de fora do litoral se dava sobre a serra, através dessas trilhas de mulas cargueiras. Até dava para levar cachaça a Porto Alegre por carreta. A carreta só anda onde é plano. A carreta é um meio de transporte para áreas planas. A carreta não sobe morro, por causa do pescoço do boi, né? Não tem como. Então, assim, sobre a serra, só trilhas de mula. E foi por aí que os alemães começaram, né, a exportar sua produção. Só que dependendo de caravana de mula, de lombo de mula, não tinha como essas colônias crescerem, né? E aquelas mudanças culturais que se esperava, com aquela maneira típica dos alemães de festejarem, de dançar, de cantar, essas mudanças culturais também não aconteceram, né? O que aconteceu foi o contrário, foi o oposto. Tem muito descendente de alemão também que não gosta quando eu falo isso. Mas, assim, foram os alemães que se acaboclaram, né? Foram eles que viraram caboclos, tipo os nossos que a gente tinha aqui. E um detalhe importante que eu não vou falar hoje, vai ficar para os próximos capítulos, são duas questões interessantíssimas em relação aos alemães, mas nós vamos falar aqui, aí para frente, que é a questão do fator indígena e da escravidão, né? Essas produções historiográficas, elas mal fazem referência a um encontro étnico que houve aqui no litoral norte entre os alemães e os índios que aqui viviam na floresta, né? Eu nunca disse que os alemães vieram da Alemanha para matar os nossos índios, eu nunca disse isso, né? Os alemães não escolheram aonde se assentarem. Quem determinou onde eles tinham que se assentar foram as autoridades aqui do Rio Grande do Sul. Mas assim, ó, mesmo assim, houve essa sobreposição territorial. Se colocou imigrantes onde já existiam seres humanos vivendo, e o confronto foi inevitável, né? E vamos falar muito disso daqui para frente, né? Houve muitas mortes. Fator indígena. E uma outra questão, é só que daí a gente está extrapolando um pouquinho aqui esse recorte temporal que nós estabelecemos, que é até 1835, que é quando começa a Revolução Farroupilha. Mas, assim, haveria, né, depois da Revolução Farroupilha aqui no litoral norte, também a escravização
nessas colônias. E o colono alemão era proibido por lei de obter escravos. E também não é verdade que os alemães eram dotados de uma moral que condenava a escravidão, que valorizava o trabalho livre. Não é verdade. Aqui no litoral norte, os alemães também se tornaram senhores de escravos, né? Então, por hoje é isso. A gente segue sábado que vem. E lembrando mais uma vez, então, né, sobre a imigração alemã, a colonização alemã no litoral norte do Rio Grande do Sul, há uma boa quantidade de leituras que as pessoas que tiverem interesse podem ter acesso. Era isso então, tá? Obrigado, hein?